E a PNL, ela nasce principalmente no olhar dos relacionamentos e da comunicação. Não seria uma reprogramação para fazer da forma correta? Uma vez que as minhas células já entenderam que a forma errada que eu faço é certa, está programado de uma forma errada. Sim. Isso é um programa, então o nome programação vem disso, existe um passo a passo. Você perguntar pro Pelé, Pelé, explica para mim como eu faço para ser que nem você. Ele não, lembra a fase da maestria? Eu não sei, olha para mim e vê como que eu faço, mas eu não sei. Cassião, se fala muito hoje do ser humano 3D e o 4D. O que seria isso daí, Cassião? Tem uma frase que eu gosto muito, que mais importante que o resultado é entender o caminho que eu percorri. Quero falar para você agora. Entenda uma coisa, o oposto da vida nunca foi e nunca será a morte. O oposto da vida são esses que estão vivos, mortos, que a gente chama de estagnação. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça, R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera! Vem chegando aqui com a gente, ó, nessa nova versão do Podcastle TV. E aí, Medina? Novo logo, cara nova. Sucesso! Sempre sucesso. Pra expandir a mente. Com certeza. E o conteúdo de hoje é um conteúdo top. Então faz o seguinte... Estoura uma pipoquinha aí no micro-ondas, pega uma água com gás e presta atenção aqui no assunto, porque é um papo transformador que vai expandir a sua mente e se você aplicar na sua vida, vai multiplicar seus resultados. Nosso convidado de hoje é um cara que é da casa, que é nosso parceiro, mentor, amigo, Cassião. E aí, Cássio, beleza? Tudo bom, Gu? Bem-vindo, Cássio. Depois das questões técnicas, agora vamos que vamos, Cassião. Ninguém sabe das questões técnicas, só nós. Só nós, é segredo. Segredo de Estado. Cassião, o papo de hoje é um papo aí sobre um assunto muito importante, no qual você é referência. Vamos falar aí sobre PNL. Eu já queria chegando aqui, Cassião. Você é da casa, as pessoas que nos assistem te conhecem. Se não conhece, tem vários episódios do Cássio aqui. Desfrute de todos. O que é PNL? Como surgiu? Quais são as áreas da vida que ela pode beneficiar? Conta pra gente aí, Cassião, pra gente começar esse bate-papo. Então, tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo agora conhecem a PNL. Ela chegou com uma força muito grande no Brasil por volta de 1990, talvez um pouquinho antes. Ela nasce nos Estados Unidos através de duas pessoas, um chamado John Grinder, um linguístico, e o outro chamado Richard Bandler. Ele era um matemático e era músico. Certo. E assim, num bate-papo de café, ou sei lá de onde, eles decidiram
fazer uma junção de várias vertentes do comportamento, dos relacionamentos humanos, e nasce a PNL, que tomou uma forma mundial. Foi assim revolucionário quando chegou em cada um dos países. Aqui no Brasil, por volta de 1985 a 1990. Eu comecei em 1990, né? Eu completei domingo 35 anos na área, dia 2 de fevereiro, exatamente, dia 2 de fevereiro. E o meu início nessa área foi através da PNL, né? E a gente tem muito a explorar sobre isso, inclusive sobre o processo de atualização dessa metodologia. Todas as metodologias são boas, mas elas podem ser ruins se não forem atualizadas. Então, ela surge nos Estados Unidos através desses dois nomes. Com o tempo, outros nomes importantes foram contribuindo com o processo. Um dos nomes que eu admiro, que eu gosto muito, chama-se Robert Dilts. Ele contribuiu muito com muitas estratégias contemporâneas da PNL. Para mim, é uma das figuras mais relevantes da programação neurolinguística. Não foi o criador, né? É importante dizer, a PNL não é uma descoberta, né? Ninguém descobriu nada. Tudo já existia, apesar de não terem sido informada, mas eu informo, porque eu não tenho vergonha de falar nada. Estou falando a verdade. Tem que falar a verdade. E tenho provas do que eu falo, né? Mas, assim, não é uma invenção, né? Ninguém inventou. Ninguém inventou o bolo. Alguém teve a ideia de juntar todos os ingredientes e nasceu o bolo. Mas o ovo já existia, o leite já existia, a farinha já existia. Esse sim, não sei quem inventou. E a PNL, ela nasce principalmente no olhar dos relacionamentos e da comunicação. Ela sempre teve um foco atrelado a relacionamento, comunicação, relacionamento e comunicação. Eu diria assim que hoje ela pode estar atrelada em todas as áreas da vida. Na área do direito, na área da saúde, na área da educação, né? Na área comercial, tem muitos recursos para isso. Na área da relação humana, na área da relação afetiva, que nós temos um menino que está nesse momento importante, né? Na área da relação afetiva, então que ele preste muita atenção nisso, porque ela é importante. Mas assim, não só nessa área afetiva, mas em todas as áreas do relacionamento. Se você quer evitar conflito, quer evitar desconforto, tem muito recurso para isso. E então o surgimento dela vai por aí, né? E ela vai tomando corpo ao longo da vida. Eu fui um dos primeiros a desenvolver esse trabalho. Eu tive uma escola com 11 mil alunos, né, nessa área, e dei uma contribuição, posso falar, muito grande a nível mundial nesse contexto, não só no Brasil como no mundo. Show de bola, hein? O que você entende por níveis de aprendizagem e conhecimento? Então, níveis de aprendizagem e conhecimento. Para mim, eu tenho clareza que todo o processo de aprendizagem, de qualquer aprendizagem, aprender a entrevistar no podcast, aprender a falar em público, aprender a fazer uma faxina, todos, aprender a escovar os dentes, aprender a dirigir um carro. Qualquer aprendizagem passa criteriosamente por 4 processos. O primeiro é o que nós chamamos de incompetência inconsciente, que é a fase da ignorância. Eu não sei que não sei. Então, assim, eu vejo um carro passando, eu não sei que aquilo é carro. Eu não sei nem para que serve. Eu vejo um negócio passando assim e não sei que é aquilo. Então, é a fase da ignorância. Há quem diga que é a melhor fase. A ignorância muitas vezes é bom. Dizem que não pesa. Dizem até que a ignorância é uma virtude. É uma virtude, porque não tem peso, né?
Eu não sei. Então, não tem peso nenhum. Não tem culpa. Não tem culpa, Se não fizer tem uma nada. Sim. bola na trave, tá tudo bem. Então, essa é a fase. Incompetência inconsciente. Então, assim, não sei que não sei. A segunda fase é da incompetência consciente. Então, assim, agora eu já entendo que aquilo é um negócio que anda, não sei nem direito, talvez, o nome daquilo, e não sei a função daquilo, mas já entendo como funciona aquilo. Então, é a fase onde eu começo a não entender como funciona, mas eu já começo a ter um nível de compreensão que aquilo existe, né? Então, incompetência consciente. Eu tenho consciência da minha incompetência de entender o que é aquilo. Tudo bem? Certo. A terceira fase, essa é a mais complexa, porque é essa onde as pessoas param nela. Ou elas, nessa terceira fase é assim, ou ela evolui para a quarta e não volta mais, ou ela desiste e volta para a segunda. Só existem essas duas alternativas. Parar nela não dá. Ou avança ou regride. Ou regride. A maioria, pelos desconfortos, por ser uma fase que eu preciso me policiar muito, vou falar em público. Nossa, me dá tremedeira. O que eu preciso fazer? Tenho que ficar numa posição tal. Então, é a fase do policiamento, né? Eu tenho que me policiar porque aqui eu posso errar. Eu não estou acostumado a fazer isso. Então, no que eu tenho que policiar? Aí eu vou criando os meus critérios, os meus valores, onde eu tenho que colocar o foco de atenção, que se acontecer, eu tenho que perceber que está acontecendo e já me colocar numa postura para aquilo não evoluir. Então, é a fase da competência consciente. E aí, o que acontece? Nessa fase, é uma fase onde eu preciso estar em estado de alerta. E aí é hora do movimento de velocidade e repetição. Vocês que têm filho, e vocês, que muitos que estão assistindo que têm, volta o filme aí na sua mente e lembra o que você fez para ensinar o seu filho a escovar o dente. E lembra o quanto de trabalho isso deu. Você lembra? Ou você lembra mais? Sim, lembro mais. Essa é um bom exemplo. Um outro exemplo também, antigamente os carros com câmbio manual. Lembra bem o que você fazia para trocar da primeira marcha para a segunda, da segunda para a terceira. O mundo parava para você trocar de marcha. Você tem que pedir para o mundo parar. É verdade. É verdade. Por quê? Porque nessa fase é a fase do policiamento. Ou eu me perco e volto para a incompetência consciente, ou eu, por repetir várias vezes o processo, e esse processo impregnar na minha dinâmica celular, eu vou para outra fase. Tá claro isso ou não? Sim. Nessa outra fase é a fase dos deuses. É a fase da excelência. É a fase da maestria. É a fase que nós chamamos de competência inconsciente. Eu sou bom pra caramba no que eu faço, mas não me pergunte como eu faço. Eu não sei. Fez o trajeto? É assim, ó, incompetência. Eu não tenho competência, né? Assim, é incompetência consciente. Ou melhor. Que é o segundo. É o segundo. Não, eu tô falando do quarto. Competência inconsciente. Eu sei que eu sou muito bom. As pessoas falam, eu sinto, tô tranquilo, mas não me pergunte o que eu faço, que eu também não sei porque eu sou. Por quê? Já tá treinado, já virou padrão Sim. de... Dinâmica celular. Aí a dinâmica celular. Então, assim, ó, treinei tanto, as minhas células hoje já entendem que isso é uma verdade, que isso é certo, porque eu treino errado também. A célula entende que é certo, mas é errado.
Treinar errado Sim. é um entendimento que é certo, mas o resultado vai dar ruim. Agora, o que é certo, repetidamente certo, proporcionará um estado de excelência, um estado de maestria na vida do ser humano. Isso serve para... Não tem uma exceção. Todo o processo de aprendizado chega aí. Então, você que está aí assistindo nós aqui, se você sabe de algo que você é muito bom, lembra que você passou por esses 4 processos. Não tem como não passar. Cássio, mas vamos lá. A tradução aí do PNL, Programação Neurolinguística. Eu já programei o meu cérebro para fazer certas coisas. Não seria uma reprogramação para fazer da forma correta? Uma vez que as minhas células já entenderam que a forma errada que eu faço é certa, está programado de uma forma errada. Então, mas é que a gente não leva em consideração o que é certo e o que é errado. Porque o que para mim pode ser certo, para você pode ser errado. O que para mim pode ser errado, para você pode ser certo. Então, o ponto da programação vem do nome de programa. Porque, lembra, um dos dois, né, que é o Bandler, ele trabalhava com programação de computador. Então, o que nós entendemos por programação? Todo o nosso comportamento, todas as nossas ações, toda a nossa química orgânica tem um passo a passo interno dentro de nós. Então, para que a gente chegasse até aqui agora e produzisse esse evento, isso é um evento. Sim, sim. Isso teve um passo a passo. E foi um passo a passo Né? longo pra Acordei de acontecer. manhã, coloquei o pé direito para fora da cama, fui tomar banho. Isso a gente não leva em consideração, mas isso é um programa. Sim. Sim, Isso é um programa. Então, o nome programação vem disso. Existe um passo a passo. Você perguntar para o Pelé, explica para mim como eu faço para ser que nem você. Ele não lembra a fase da maestria? Eu não sei. Olha para mim e vê como que eu faço, mas eu não sei. Então, assim, a extração dos programas é a parte mais complexa da PNL. Porque eu vou pegar uma informação que você não sabe me explicar, vou ficar te observando detalhes por detalhes para gerar um programa. E quando eu gero esse programa, eu crio uma estratégia, um processo. E dentro desse processo eu passo para ele. Ó, a partir de agora, quando você for falar em público, você vai seguir esse processo. Você vai entrar no palco, colocar o pé direito para frente, o pé esquerdo de lado, pega o microfone com a mão esquerda. Isso é um passo a passo. Que é o que o pessoal chama de fazer a modulação. Você pega alguém, seria mais ou menos isso? Na verdade, se modelar em alguém. Esse é o nome. O nome correto, cientificamente falando, é modelagem. Modelagem. A gente vai falar sobre isso, talvez. Mas modelagem, o que eu faço? Eu modelo um modelo, né, que funciona bem. Eu não tenho certeza nenhuma que eu vou ser igual a ela. Sim. Mas eu tenho certeza que eu serei algo entre eu e ela. Entendi. Esse eu que não funciona bem e aquela ela que funciona muito bem. Então eu vou estar aí nesse meio. Mas já é bom. Sim. Vai entrar nessa... Cassião, se fala muito hoje do ser humano 3D e o 4D. O que seria isso daí, Cassião? Com a visão da PNL? Então, aí vem do desenvolvimento do processo que eu trabalho, que é a metavisão 4D, né? Que é um movimento científico. E esse nome 3D e 4D é da ciência. Então, o que é o ser humano 3D? O que a gente entende do ser humano 3D? É aquele ser humano que, mesmo com consciência, que precisa evoluir, que precisa melhorar em alguns aspectos, ele não tem muita referência de como fazer isso. Às vezes ele lê um livro, às vezes ele assiste um vídeo, Certo. né? Mas ele, assim, ele não tem muita referência de onde procurar para ser aquilo que talvez ele nem saiba o que é que ele quer ser. Talvez ele não saiba o estado atual que ele está e o estado desejado que ele gostaria de estar. Mas ele sabe que ele está inquieto, que tem algo que não atende mais à necessidade dele, que ele precisa de mais. É o ser humano comum, vamos pôr assim. Isso a gente vê aí fora. Sim.
esse grande número de pessoas insatisfeitas, Muitas. né? Mas O que já faz fazem? 10 anos que está insatisfeita. Exato. Às vezes já fala assim, Cássio, mas é normal na minha família, é uma família de insatisfeito. Nós viemos de uma insatisfação de 4, 5 gerações. Generalizada, já tá no... Mas não estou falando nenhum mistério, é verdade. É verdade. O ser humano 4D é aquele assim, eu sei onde eu estou, mas eu preciso de mais recursos bons, recursos que realmente vão agregar valor, para que eu tenha evidência que eu vou sair daqui e chegar aqui e ter clareza do passo a passo que eu passei. Tem uma frase que eu gosto muito, que mais importante que o resultado é entender o caminho que eu percorri. Porque se eu ficar só feliz com o resultado e não entender o caminho, se eu precisar algum dia de novo dessas informações, eu vou ter que passar por todas as dificuldades que eu não precisaria passar, porque eu não tenho programa. Isso é o programa. Sem o programa, eu não tenho o passo a passo. Então, mas seria então ciência ou metodologia? A PNL normal é uma pseudociência. Pseudociência. Nós vamos falar depois de uma ciência, porque o processo já passou pelo crivo científico, né? Mas o que é uma pseudociência? Pseudo, na linguagem grega, né? Significa mas não é. Né? Assim, é uma tentativa de ser, mas não é. Pseudo. Gostaria que fosse, mas não é. Então não é uma ciência. Aliás, eu lembro que por volta de 1990, eu falava muito que era uma ciência, e um médico, um grande amigo meu, trabalhou comigo muitos anos, um médico bem reconhecido. Eu falava, Cássio, para de escrever que isso é uma ciência. Não é uma ciência. Não é, cara? Não era. A PNL normal, que a gente conhece no mundo afora, não. É uma pseudociência. Por quê? Porque para ser uma ciência passa por processos, né? De você pegar uma técnica, de você pegar essa técnica, testar nas pessoas. Lembra das vacinas de Covid? Sim. Que as pessoas falavam, essa vacina tem 70% de eficácia. Lembra disso ou não? Sim, sim. Isso tudo eu já conhecia muito antes da vacina, porque quando você passa pela ciência, eles têm um índice de um percentual mínimo suficiente para dizer, essa técnica funciona. Essa técnica não funciona. Funcionou em uma pessoa numa amostragem de 50. Não funciona. Uma pessoa numa amostragem de 50 não funciona. Então, isso daí passa pelo campo das hipóteses, pelo campo da teoria, pelo campo das pesquisas, pelos testes. Ou ele é reprovado, ou ele é aprovado. Né? Agora, tem um olhar aí que a gente vai entrar logo aí, que é o olhar das eras do desenvolvimento humano. Isso é muito importante, isso você não acha nem no Google, para você ter uma ideia. Mas isso é o que há de mais importante para que a gente possa ter a sensatez de entender o que é algo que existe, que pode até funcionar, mas está estagnado. Para algo que existe, é contemporâneo e está atualizado. Isso é algo muito importante. A sociedade precisa entender bem isso. Eu hoje mesmo, por coincidência, não sei se eu estava comentando com vocês, encontrei um casal de amigos na hora do almoço hoje. E eu não conhecia a esposa dele, mas ele é amigo meu há mais de 20 anos, né? E ele falou, Cássio, fiz um curso X. Não vou falar o nome do curso aqui. Foi com fulano. Eu falei, é meu aluno. É mesmo? Mas que legal, cara, você não sabia. Falei, esse curso é um curso bom, mas ele é extremamente obsoleto. Lá atrás. Tá? Ele é de 1960. Eu contei até a história para ele como nasceu o curso.
Assim, só para não perder o raciocínio do que você falou agora aqui. Para qualquer coisa ser aprovado pela ciência, ser considerado uma ciência, tem que ter uma margem de aproveitamento grande, né? Para a maioria das pessoas tem que ser comprovado. Acho que na área do comportamento humano, Gustavo, seria... 50%, 60%, porque não tem nenhum risco de vida. Ah, tá. Na época da saúde, não, é um percentual maior, porque a pessoa pode morrer. Você toma uma vacina ruim, você morre. Você toma um remédio ruim, você pode morrer. Então, o nível de exigência é maior. No comportamento humano, o que de pior pode acontecer? Nada. O cara não morre, não fica doente, não acontece nada. Nada. A técnica é a técnica água de salsicha. Não serve para nada. Porque às vezes... É o que de pior pode acontecer. Não é não? Uma Eu programação fiquei aqui para refletindo mim... o seguinte. Pera lá, vamos voltar para o negócio da pseudociência, porque eu achei algo muito pejorativo, né? Pseudociência, porque eu falo assim, ele é um pseudocientista. Então ele não é um cientista. Sim. Isso mais desencoraja do que desencoraja. É uma pseudo-grávida. É a grávida de Taubaté. Não, é uma... Mas o nome correto é esse mesmo, uma pseudociência. Sim, isso aí, você pode procurar isso aí, você vai encontrar muito sobre isso, em outras metodologias, inclusive. Então, assim, o nome da PNL tradicional é uma metodologia. Ela é uma metodologia. Esse é o nome correto. E para algumas pessoas, essa é a pergunta. Uma metodologia que, para se eu aplicar, talvez na minha vida, com as minhas crenças, minha bagagem interna, pode dar certo. E se a Medina, por exemplo, não comprar essa ideia, não acreditar, talvez a mesma metodologia para ela não dá certo. E aí, numa amostragem macro, é olhado para isso. Então, assim, no olhar fora da ciência, tá tudo certo. Funciona para mim, não funciona para ela e tá tudo bem. Beleza. Ela não vai morrer por causa disso. Não vai ficar doente. Amém. Não vai acontecer nada. Ela vai ter a vida dela normal. Só vai falar, não funcionou. Sim. Certo. Mas numa amostragem científica, eu preciso de um número mais relevante. Tá. Porque aí eu estou trabalhando com algo onde eu tenho a convicção de que ele existe, ele é real. Ele pode não ter funcionado por você, porque naquele dia sua condição psicoemocional, a sua condição, sei lá, de momento, né, não esteja adequada e a técnica não funcionou. Mas não significa que a técnica não funciona. Significa que naquele dia você não estava adequado para receber a técnica. É uma diferença grande, porque na outra significa que é o exemplo que você deu. Para mim funcionou, para ela não. Só fica nessa, não tem muita explicação para dar. Certo. E duas coisas que eu achei muito legal que você falou aqui, que é linkado com a PNL, que eu já vi isso, já ouvi histórias assim. A primeira é sobre o poder da ambiência. Esse exemplo que você deu. Minha família vive na crise, eu nasci na crise, meu filho vai ser na crise. Essas crenças da ambiência. E a pessoa sair da ambiência e ir para um lugar... ela vive na crise. Se ela entrar num ambiente onde as pessoas têm a mentalidade mais próspera, fala de projetos em vez de falar de dívidas, fala de relacionamentos saudáveis em vez de falar de relacionamento que eu não acredito no amor e tudo mais... A PNL, de alguma forma, usa a ambiência para aplicar a metodologia? Quando nós formos falarmos, se é que a gente vai falar, sobre níveis neurológicos, nós vamos entrar nesse tema. A ambiência, o contexto, o ambiente, ele é a parte mais rasa, mais pobre, mas ela existe, ela é real. O que você está falando é real. Uhum. Mas eu estou querendo dizer para você que dentro dos níveis neurológicos desenvolvido por Robert Dilts, a qual eu sou muito fã desse cara, que ele desenvolveu a estratégia Disney, que é espetacular para empresários, empreendedores, uma estratégia maravilhosa de tudo que o Walt Disney vivia, onde ele tinha a sala do... Acho que comentei aqui já em algum lugar. Ele tinha a sala do sonhador, ele tinha a sala do planejador, ele tinha a sala do realizador. Uhum.
essa estratégia a gente usa hoje muito dentro das grandes empresas, nas pessoas que querem empreender, nas pessoas que são líderes, em tudo quanto é lugar. Então, quando a gente for falar de níveis neurológicos, acho que dá para explorar um pouco melhor isso daí. Mas o ambiente e o contexto, que é o mesmo nome, ele é a base dos níveis neurológicos, mas ele é a parte menos preciosa, diria, de todos. Vocês querem falar já sobre o nível neurológico? Fala, mas se quer deixar para depois, a gente fala. Mas é por aí, ela é a base. Porque assim, tudo acontece em algum momento, em algum lugar. Tá, agora você me deixou curiosa. E qual que é o mais raro? Qual que é o mais precioso? O mais precioso é a base da pirâmide. É a espiritualidade. Que não tem nada a ver com espiritismo e nem com religião. Certo. Essa é a base do pirâmide. O que está acima de mim. Oi? Uau. É o que está acima de mim, no que eu acredito. E aí não se discute. Cada um acredite naquilo que é certo para ele. Show. Não tem discussão. Né? Assim, qual é a minha missão? O que está acima de mim? Quem está acima de mim que vai me puxar e contribuir para a minha missão? Essa é a parte mais nobre, né, dos níveis neurológicos. E entre eles tem um caminhãozinho de coisa aí que dá para a gente explorar. É lindo. Os níveis neurológicos é em tudo na vida. Não tem algo na vida que a gente caia fora. A gente teria que ter, assim, todos os níveis neurológicos à nossa frente e para cada decisão que a gente vai tomar, olhar para ele, como se fosse um termômetro, para ver se eu estou seguindo a risca ou se eu estou violando. É muito legal. Isso foi desenvolvido, não foi para o Bandler nem para o Grinder, isso foi desenvolvido por Robert Dilts. Por isso que eu disse há pouco, Dilts é um dos maiores nomes e contribuidores da programação neurolinguística tradicional. E outra coisa, Cassião, que você trouxe aqui, primeiro é essa da ambiência, depois a gente explora, mas você falou então que é uma influência mais rasa, certo? E a segunda que eu achei um termo interessante foi essa programação. Então, pô, o cara é bilionário, o cara quebra, dá uma oportunidade, daqui 2 anos esse cara tá bilionário de novo. Já ouvi muitas histórias de empreendedores grandes, que na verdade todas as histórias dos grandes empreendedores, que eu gosto de estudar e tal, acho que todos quebraram alguma vez na vida e quebrou forte. Mas foram pessoas que conseguiram se reerguer, reconstruir e tudo mais. Contrapartida, também já conheci muitas pessoas que vivem os mesmos problemas a vida inteira. Tipo, sempre o que a gente falou aqui, tá na crise, tem um problema. Daqui 10 anos você vai ver essa pessoa, ela tá em outro ambiente, às vezes com outras pessoas, mas vivendo o mesmo problema, ou bem similar. A PNL vira a chave, tem esse poder. Tem recursos. Tem recursos. Na verdade... Que é o mundo real, né? Sim, eu diria que essa coisa do evoluir, involuir ou nunca evoluir, isso obedece um gráfico, isso é uma coisa minha, particular. Eu não vejo nenhum gráfico de evolução assim. Que é só uma linha reta Não. de subida. E nem o equilíbrio assim. Isso, como diz o seu amigo Padre Quevedo, isso não existe. Isso existe assim na conversa nossa de café. Ou você tem que estar equilibrada, ou você tem que estar mais... Isso é conversa nossa assim do dia a dia. Isso na prática, isso não é real, né? O normal é isso. As quedas. Entendi. Aquilo também não é normal. E isso aqui é sub-humano. Subi, caí. Ganhei 1 milhão, perdi 2. Ganhei mais 3, perdi mais 2. Ó, sabe esse gráfico assim? Ó? Por quê? Porque tem um ditado popular muito legal que cabe aqui, que diz assim, para subir, para descer, tudo santo ajuda. Mas para subir? Sim, então, sim. o cara quando ele cai rápido. Ele vai numa velocidade porque tem um monte de santo empurrando ele para cair, né? Mas e depois para subir? Ele tem força? Por isso que demora muito depois para subir.
A subida é mais lenta. É lenta, sim. por quê? Porque assim, aí tem um detalhe. Se eu entendi o processo, a estratégia, a programação, o passo a passo que eu fiz, eu subo mais rápido. Mas se eu negligenciei tudo isso e comemorei a vitória e não lembro de nada que eu fiz, eu vou ter que começar tudo do zero. A terceira fase. Exatamente. Ou vai regredir ou vai avançar para a quarta. Aí eu vou começar tudo do zero. Isso é uma desinteligência. Sim. É uma desinteligência. Por isso que eu gosto dessa frase, ó. Mais importante que o resultado é o processo. Porque é no processo que está a preciosidade. Tá a formação. Tá a formação. Porque eu sabendo desse passo a passo, eu posso cair quantas vezes for, eu já tenho o processo. Para levantar, o processo é assim. Dou um passo para cá, um passo para lá, acordo de manhã, no outro dia faço isso, compro isso, faço aquilo, porque tem um processo. Já está mapeado. Então, mapeado. Isso não. E é interessante, um mapeamento. é interessante que ele estava falando, porque quando a gente foi abrir o café, a gente começou no processo do café, inconscientemente, a gente começou a fazer a mesma coisa que a gente fez com a Newcastle. Até errar na hora da escolha as mesmas coisas. E aí você disse assim, poxa, Medina, vai dar certo. Porque a gente está fazendo exatamente com a mesma essência da Newcastle. Mas seria, então, o nosso processo. Aquilo que a gente memorizou e já estava fazendo inconscientemente. O processo, ele fica arquivado. Fica arquivado. Porque a gente começou a fazer até a mesma Ele não fica batida arquivado de cabeça. no consciente. O consciente é pobre, né? Sim. Ele tem um percentual de informação, não cabe. A caixinha dele não cabe muita coisa. O HD é pequeno. É pequeno, né? Mas ele fica arquivado num lugar muito mais precioso e onde cabe muito mais informação. Então, na hora que você precisa, ele é feito uma ativação do inconsciente para o consciente. E a gente precisa fazer isso, porque senão eu perco as informações atuais e mantenho as informações primitivas. Inclusive, a gente falava assim, agora a gente já sabe a receita do bolo. Né? A gente já sabe como fazer. Sim. A receita do bolo é o passo a passo, é o processo. É o processo. As pessoas fazem um bolo, não pega lá? Coloque 2 xícaras de leite. Tem até a hora certa de pôr um, de pôr outro, do que vai bater, do que mistura depois que bate. Isso é um processo. Algo que... Alguém sofreu pra caramba errando pra acertar e já montar. Agora tá na sua mão, ó. O processo é esse, tá aqui, segue isso aqui. Show. Mas para chegar até aí. A modelagem é um processo. Modelagem é sobre isso. Exatamente. A modelagem é um processo. Porque se eu vou modelar uma estratégia inconsciente sua, para pensar. Se nem você sabe o que você faz para dar certo, imagina alguém olhar para você e tirar da profundeza do seu sistema as estratégias que você usa. Quantas vezes eu tenho que ficar olhando para você, fazendo uma coisa, para ter certeza que aquilo é o programa. Para eu poder depois pegar esse programa, passar para ele, ó. Começa a fazer assim que você vai ficar igual a ela. Ou muito parecido como ela. Você gosta do jeito que ela é? Eu gosto. Então segue esse padrão. Isso não é simples. E quando, por exemplo, fazer é simples. Agora, mapear isso não é simples. Entendi. Como, por exemplo, ajudar alguém que tem um trauma? Por exemplo, tenho medo de dirigir. Eu consigo, com a PNL, superar esse trauma, esse medo? Existem até outros recursos fora da PNL. Mas a PNL, sim. Né? A gente primeiro precisa entender assim, isso é um medo ou é uma fobia? Né? Existem uma das partes da PNL que nós trabalhamos com cura rápida de fobia. Com exercícios para isso. Tudo na PNL são exercícios. Comentei com o Gustavo até outro dia, né? Quando a gente estava mapeando para desenvolver um curso a respeito disso. Tudo é muita prática. Porque se eu não colocar esse programa praticando dentro do meu sistema orgânico, eu não vou fazer. Ai, Cássio, mas a aula é linda, eu entendi tudo. Sim, você entendeu. Mas se você não praticar, o que vai acontecer? Você vai voltar naquele velho comportamento. Porque ali o seu sistema já conhece. Porque até para ser um murmurador, claro, só que reclama tem que estar programado. O seu sistema já está programado a fazer do jeito que você faz. Aí você fala, Cássio, mas do jeito que eu faço, eu já sei, é tranquilo. Mas não dá resultado. Então, aí entra essa consciência.
Nós temos que deixar isso para trás, prazeroso, e ter um pouco de desconforto no início, mas vocês que fazem academia sabem, fez um exercício errado, repetiu 200 vezes o erro, tá fácil para continuar errando. Aí o professor chega e fala para você, Gustavo, para, tá errado. Aí você fala, poxa, mas estava tão gostoso daquele jeito. Eu até peguei a prática, né? Fazer errado. Sim, sim. É isso. A prática é de errar. O erro vira certo. Para as células, para a nossa dinâmica, para a nossa química orgânica que existe no nosso corpo, que são nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, já repeti isso várias vezes aqui, ele segue o que é. Segue o fluxo. Repetiu várias vezes, já sei como funciona. É só pegar. Fica programado. Tá programado. E Cassião, fala um pouquinho pra gente aqui, certo que você já tá dando, mais uma vez está dando uma aula, mas sobre a eras do desenvolvimento humano nesse trabalho. Então, a era do desenvolvimento humano, ela vem para contribuir no olhar da programação neurolinguística na visão 4D. Ela não tem nada a ver com a PNL tradicional. Certo, já é. É importante que fique claro isso. Isso não tem nada a ver. A era do desenvolvimento humano é para que a gente possa entender que o ser humano evolui no amor ou na dor. Né? Tá. A primeira era, né, a era dos caçadores, vamos pensar nas duas primeiras, na era dos coletores e dos caçadores, ela vem 8.000 anos antes de Cristo. Tem noção que é isso? 8.000 anos antes de Cristo significa 10.000 anos. Atrás. Já dizia o Raul Seixas, eu nasci há 10.000 anos atrás, não falava na música, não? Sim, sim. Ó! Agora você gostou, hein, menina? Hã? Cassião é uma enciclopédia. Então, buscou até o Raul. Busquei até o Raul, mas não tem a música, Tem, né? Tem. Então, E ele também falava que ele era uma metamorfose Então, ambulante. exatamente. Pegando esse gancho, por que tem pessoas que sempre buscam evolução? Na sua visão. Porque a pessoa não está satisfeita com o resultado que ela tem. O que ela tem não atende à necessidade dela. Sim. Você Isso daí entendeu? vira corte. Isso daí tem que viralizar essa mensagem. Sim. Quando eu estou sempre em busca da evolução, e Deus ajude que ele encontre a pessoa, o contexto certo, para que ele não precise ficar sempre indo em busca, porque isso cansa, isso arrefece a energia vital do ser humano, né? Porque cansa, isso consome combustível. Sim, sim. Concorda ou não? Todo dia está em busca da evolução. Tem que chegar uma hora que eu encontrei o caminho. Meu caminho é esse. A evolução é algo contínuo. A evolução, eu não consigo tudo hoje e falo, já estou satisfeito. Não, porque existe uma das leis sistêmicas, né? Uma das leis naturais que diz, quem não evolui, morre. Então não existe a não evolução, existe a morte. Mas não é a morte daquela morte que todo mundo conhece, é a morte da estagnação. Aliás, o oposto da vida, quero falar para você agora, entenda uma coisa, o oposto da vida nunca foi e nunca será a morte. O oposto da vida são esses que estão vivos, mortos, que a gente chama de estagnação. O oposto da vida não é a morte. O oposto da vida é a estagnação. Aqueles que você conhece, acho que não é você não, porque você está assistindo, não deve ser você. Mas aqueles que você conhece, que tem saúde, que tem tudo, mas está lá. Ó dia, ó coisa, como é difícil. Sim. Esse é o oposto da vida. A morte não é o oposto da vida. A morte é um fluxo natural da vida. É uma fase natural que todos nós iremos passar. Nunca vai ser o oposto. Por isso que chamam de fluxo natural da vida. Olha o nome. Fluxo, algo em movimento. Natural, da palavra natureza, da vida, porque ela é uma sequência da vida.
Isso não tem nada a ver com PNL, pelo amor de Deus. Sim. É só uma informação. Que agora eu viajei aqui também nas minhas ideias. Mas isso é científico. Sim, isso é sim. científico. Deu para visualizar você falando aqui. Isso é científico. Então, eu não sei... Você falou das eras, né? Nós falamos Das eras do desenvolvimento A Medina humano. perguntou. A terceira... Bom, falei da era dos coletores e dos caçadores, Dos caçadores, 10 mil anos atrás. Exatamente. Aí aparece a era seguinte, que é a era da agropecuária. Certo. Por volta de 1860 no Brasil. Existem duas datas. Existe uma data no mundo, o Brasil sempre é o último. Não sei por que, se é coincidência, mas sempre o último é nós aqui. Depois é uma das eras mais conhecidas por nós, que são eras que até hoje as pessoas estão vivendo nela ainda, apesar de nós já termos 4, 5 eras para frente, mas tem muita gente ainda que está impregnado nela. E é importante que a gente saiba que essas eras, elas seguem um movimento de evolução, mas eu não sou obrigado a evoluir. Não existe nenhuma lei que diz assim, todo ser humano tem que evoluir. A evolução é uma decisão particular do ser humano. Se você quer decidir não evoluir, não sei se você está certo ou está errado, mas está tudo bem. Não vai ser preso, não vai acontecer nada. É uma decisão. Vai ficar onde você está. Exatamente. Agora, a partir do momento que você decide evoluir, saiba que você terá muitas responsabilidades. Por você e pela sua família. E pelas pessoas que trabalham na sua empresa. Que você vai ser o elo de ligação da evolução de muitos outros. Então, o processo da terceira era, que é da agropecuária, o próximo é o processo, é a era da Revolução Industrial. Certo. 1970 no Brasil, exatamente quando nasce a PNL. E aí é importante entender, sem nenhuma crítica, que muitas metodologias nascem nessa época. Hipnose, PNL, um pouco mais para frente aparece os coach, que o coach é uma cópia da PNL específica para objetivos. Não existiria nunca coach se não fosse a PNL. Não existe. Para mim, coach é uma penelinha. Uma penelinha. Assim, por quê? Porque ela é um corte da PNL focada em objetivo. Focada no objetivo. O que você quer? Quero montar um podcast. Quais são as nossas ações? Então, ela é específica para isso. E todas as técnicas do coach, 90% é da PNL. Tanto é que eu nunca trabalhei com coach. Eu sou formado em vários tipos de coach, mas eu nunca trabalhei com coach. Nunca tive uma escola de coach. Para mim, coach sempre foi um nascedouro da PNL. Não existiria nunca coach se não fosse a PNL. Até pegando esse gancho aí, Cassiano. Vamos terminar a era do desenvolvimento ou não vamos? Termina as eras. Sim. A próxima é, que eu falei, da Revolução Industrial. É aí que nasce as metas. Tá. Eu sei que muitos de vocês aí, o que eu vou falar é polêmico, já vou avisar já. Não me critique, não me xingue, porque não fui eu que criei as eras. Eu apenas estudei. Apesar de você não achar nenhuma era nem no Google. Talvez você ache até a era da agropecuária, no máximo. Eu vou falar para frente, são estudos mais aprofundados que nem o Google tem. É polêmico que eu vou falar, mas eu não vou ser candidato a nada, não tenho mais idade para nada, então vou falar. Ou não vou falar? Não, vou falar. Não, fala, tem que falar, Casal. A gente tá curioso aqui. Samuca, fala ou não? Manda bala. Aí. Nem o Google sabe. Não é que sabe, não tem, a informação não tem, eu já pesquisei. Show. Isso pelo menos até uns 2, 3 meses atrás. Então, a era da Revolução Industrial é a era que nasce as metas, os planejamentos estratégicos e o capitalismo. É aí que nasce tudo isso. Advém também do movimento que vem depois da Segunda Guerra Mundial,
né? Que precede a Primeira Guerra, 1914 a 1918. Depois vem a gripe espanhola, 1918 a 1920. E depois vem a Segunda Guerra Mundial, 1934 a 1939 a 1945. É a Segunda Guerra Mundial. Guerra. Nessa época começam os movimentos do egoísmo. Porque na Segunda Guerra todo mundo queria sair vivo. E não se importava nem para os filhos. Era primeiro eu. Se eu salvar, eu salvo meu filho, salvo minha esposa, salvo quem eu quiser, mas primeiro eu. Então aí nasce o movimento do egoísmo. Que era assim o critério. No mundo inteiro, não no Brasil. E aí aparecem esses movimentos do capitalismo, das metas, mas também, num contraponto, advém as doenças da alma, que são as sequelas das metas do capitalismo. Quanto custa para a gente cumprir uma meta a qualquer custo? Ou será que não custa nada? Quanto eu perco na minha relação com a minha família para cumprir uma meta? Eu quero comprar um carro zero em 6 meses. Eu trabalho 8 horas por dia. Para comprar esse carro, vou precisar trabalhar 16. Tem um custo? Eu vou conseguir o carro, mas quanto eu vou gastar da minha saúde, da minha relação com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, da minha convivência social, da minha convivência espiritual, quanto isso vai ser usurpado de mim? Ninguém pensa nisso. Aí vem as doenças da alma, que hoje é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Aliás, o Brasil ocupa o 4º lugar do mundo em depressão e ansiedade. E quais são as doenças da alma? Na ordem: estresse, ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Esse é o preço que você paga para cumprir suas metas. E aí a gente pergunta, vale a pena? Aí cada um responde por si. Eu já cumpri muitas metas na minha vida. Cumpri, fiquei doente no dia seguinte, mas cumpri. Porque é sinal que eu estava fora de órbita, eu não planejei direito. E fiz a qualquer custo. Agora, a qualquer custo ou sem nenhum custo, sempre vai ter uma sequela. Isso é um fato. Tanto é que depois dessa era, vem a era do conhecimento, vem a era da criatividade, e tudo tem uma data. Você percebe que nós falamos das primeiras eras do ano 8000 a.C. para outra era, ano 1860. Faz as contas, dá quase 10 mil anos. As eras, dali para frente, elas vão pegando o encurtamento de anos assim, ó. Ela começa a ter 10, 20, 30, 40, 50 anos de diferença. Então, nós falamos de 10 mil anos de uma era para outra. Hoje nós falamos o quê? Que cada era, quando ela nasce, ela não dura mais do que 10, 15 anos. Por quê? Porque o ser humano está evoluindo numa velocidade diferente que aqueles caras da era dos caçadores e dos coletores viviam. Mas nós encontramos aqui no Brasil e perto de nós pessoas ainda vivendo na era dos caçadores. Aqueles que sai de manhã para caçar. Que caçar? Mas caçar o quê? Coelho, gado? Não, caçar. Caçar, ganhar seu ganha-pão do dia. Ele depende daquilo que ele ganha no dia para chegar à noite e ter comida dentro de casa. E ter uma mulher lá que lava a roupa, cuida do filho. Isso era dos caçadores. De uma roupagem diferente. Ou não é? Com a visão moderna. Exatamente. Mas não tem? Você conhece. Você conhece, sim, eu conheço. Sim. A gente não precisa ir no Pantanal para ver isso. Ah, não. Não é a pessoa que tem a caverninha lá. Não é.
né? Aqui perto da gente tem. E vive. Não vai ser preso, não tem nenhum crime. Por isso que eu falo, decidiu evoluir, tem um preço. Ninguém que eu conheço até hoje que evoluiu me procurou para falar, eu quero desenvoluir. Ninguém quer, todo mundo quer continuar. Pô, é pesado, mas eu quero continuar. É pesado, não é fácil mesmo. Não engano ninguém, não é fácil. Mas eu não conheço ninguém que quer voltar. Aí depois aparece a era atual hoje que nós estamos, que é a era da consciência e da informação, né? E nós já sabemos qual é a próxima era sem ela existir. Você vê como os estudos avançam. Nós já sabemos qual é a próxima era sem ela existir. Mas eu não vou falar o nome dela, não. Mas eu sei. Eu sei. Mas não me pergunte. Não vou falar. Não tem necessidade de falar, mas ela já existe. Agora você já criou já uma expectativa. E eu falo para você o seguinte, nessa próxima era, que está muito próxima de acontecer, penso eu, é uma informação minha, eu acho que a Covid trouxe essa era, ela era para ser daqui, sei lá, 10 anos, mas ela aproximou. Ela obrigou essa era a vir mais próximo de nós, então ela está bem próxima a acontecer. Nós mesmos, quando nós criamos as nossas técnicas de tudo, né, de outros trabalhos que eu desenvolvo, que vocês conhecem, a gente já coloca o óculos dessa nova era, porque nós sabemos que ela está próxima. Para que eu vou pensar na era lá de trás se eu posso já saber o que vem pela frente? E nessa era, as pessoas que ficarem focadas em metas, tá aí o planejamento estratégico, que já deu uma lição para todo mundo. Quem no ano de 2019 colocou na sua empresa, no planejamento estratégico, lá para novembro, outubro, setembro, assim, 2020, teremos uma pandemia. Você conhece alguém que fez isso? Não. E aconteceu o que com o planejamento estratégico? Jogou fora, rasgou. Foi tudo pro lixo. Porque é assim. Você faz porque você não tem algo melhor, mas ele tem pouca eficácia na realidade. Na teoria é lindo, na prática nem sempre depende disso. Por quê? Porque não é algo que depende de nós, depende muito dos eventos externos, que nós não temos poder. Nós não temos poder sobre o que acontece lá fora. Nós temos poder de estar bem internamente para lidar com as coisas que acontecem lá fora. E aí a próxima era, que vocês não querem que eu fale, eu já deixo claro. Nós queremos que você fale, você não quer falar. Meta, todos esses movimentos que geram desgaste, retrabalho, desconforto, não vai fazer parte dessa era. Então, se você quiser estar nessa era, você vai ter que olhar para isso e mudar algumas coisas. Senão, você não entra nela. É abominável nela. Porque ela preza pela dinâmica, pela harmonia dinâmica. Ela preza pelo ser humano evoluir, ter prosperidade, mas também olhar para todas as áreas da vida que são tão ou mais importantes do que só o olhar para uma única área. Ela tem um olhar mais magnânimo para tudo. Não é que nem aquele touro que baixa a cabeça e fala, eu vou. Não, ele tem uma visão do todo, uma visão mais sistêmica do todo. Ele sabe que ele quer comprar tal coisa, mas talvez em 6 meses não é a data certa. Eu vou perder muito. Então, ele tem um olhar mais magnânimo para isso. Porque, equilíbrio. Pega as grandes empresas, eu tenho algumas empresas, vê a quantidade de pessoas com atestado, com síndrome de burnout, 30 dias. Nós vivemos a época das síndromes. Nós temos catalogado até a semana passada, porque cada dia aparece uma nova. 132 síndromes. 132, transtornos e síndromes. É a mesma coisa, transtornos, síndromes. Nós temos catalogado, gente. Nem eu sei, não consigo guardar, no outro dia já tem uma nova. Então, quanto custa para uma empresa ter esses caras assim? Vale a pena? Botar o cara para trabalhar para caramba, fazer o cara trabalhar mais horas do que deve?
ou impor pressão para que algo aconteça, para que ele possa cumprir determinada linha de produtividade, e o cara vai ficar doente no outro dia. Eu queria que as empresas calculassem quanto custa 10 pessoas com atestado por dia no final do mês. Ver se vale a pena. Isso é uma coisa importante para vocês entenderem. Isso tem um custo que é bem alto, hein? É bem alto. E vai porrar. Ninguém calcula isso. Né? Isso... muitos eventos que eu já fui assim, de mentorias com empresários e tal, eles falam isso que você acabou de falar, na verdade. Tipo assim, para conquistar, para fazer aquela meta dar certo, eles pararam tudo na vida e foi naquilo e mirou. E eu confesso, Cassião, que até pegando esses exemplos como modelagem... Eu sei o que você vai falar. Já fui assim. Já fui assim. E sendo assim, de fato gerava tudo isso que você falou, estresse, ansiedade, mas o resultado vinha, entendeu? Então, mas você sabe de uma coisa legal aí, Gustavo? E depois tentar consertar, mas às vezes esse depois tentar consertar também equilibrar a vida. Eu tenho falado muito nos meus eventos sobre referencial. Referencial é uma palavra que a gente vai olhar muito para ela nesse novo momento que a gente vive. O ser humano precisa ter referenciais. Vou pegar a sua fala. Eu sei o que eu fiz e sei como eu estou hoje. Sim, então, olha só. Eu sei o que é ser pobre, sei o que é ser rico. Eu sei o que é frio, sei o que é calor. São referenciais. Eu sei o que é pobreza, sei o que é riqueza. Referencial. Quem não tem referencial não leva nada para lugar nenhum. Não leva nada para lugar nenhum. Então, assim, eu já sei, vamos pegar o exemplo do Gustavo, sei o que eu fiz lá atrás, sei tudo o que eu passei e sei como eu estou hoje. Então, assim, os prós e os contras. Qual é o momento certo? Nem aqui e nem aqui. Talvez algo por aqui, talvez algo por aqui. Esse é o momento certo. Mas eu só consigo entender isso quando eu tenho o referencial. Os cientistas estão aí atrás de busca da palavra felicidade. Ninguém consegue entender, explicar o que é a palavra felicidade. Eu recebi uma informação de um cientista que ele falou, Cássio, pega essa informação que acho que é menos ruim que tem, porque ninguém consegue informar, né? Só consegue entender o que é ser feliz quando eu tenho clareza que eu já fui infeliz. Referência. Entendi. Referência. Ele está falando de referência. Então, assim, inclusive, fui muito rico e fui muito pobre. Nenhum dos dois está certo. Qual que está certo? Algo aqui no meio. Sim. Aí, cada um... Inclusive, Marta falou algo muito interessante quando ela começou a trabalhar aqui, que ela falou assim, só se sabe o que é um ambiente de paz quem viveu um ambiente de guerra. Sim, referência. É verdade, né? Ela falou. Você disse que ela falou. Essas coisas antagônicas é importante para referência. Porque nem aqui está certo e nem aqui está certo. Ai, Cássio, vai ganhar dinheiro, é tão bom, não é? Sim, é o bônus. Vamos olhar para o ônus? Porque se a gente olhar só para o bônus, nós estamos fazendo um recorte ilusório. Sim. Eu escrevi essa semana, não sei se vocês leram a mensagem que eu passei ontem, né? São boas essas mensagens. Razoavelmente boas. Mas olha só, onde há ilusão, jamais haverá evolução. Onde há ilusão, jamais haverá evolução. A ilusão e a evolução não foram apresentadas uma para a outra até hoje. Aliás, ninguém quer conhecer ninguém. Então, quem vive da ilusão não irá nunca apreciar a evolução. Cassião. Cassião, estamos dando um coffee break nessa primeira etapa aqui do nosso bate-papo. Eu já tomei meu coffee break. A Medina trouxe para mim. A Medina tá estendendo um tapete vermelho aqui para você, hein, Cassião? Você é da casa. A Medina tá cuidando bem de mim. Ela gosta muito de você. Isso era para você ter feito. Mas já que eu faço, Cassião. Ela percebe que você não faz, ela vai lá e faz, né?
São referenciais que a gente tem. Lá. Talvez o padrão de qualidade dela tá maior que o meu, mas Visionária. Cassião, mas está no meu coração, Cassião. Não, esse papo tá muito bom, é para os nossos ouvintes, telespectadores estarem indo ali, ó, no banheiro, tomar um café e voltar para a segunda etapa aqui do nosso bate-papo. Temos os patrocinadores aqui do nosso canal. Eu falo ou você fala? Fala você, garota. Não, vou deixar essa honra. Você vai deixar falar. essa honra? Sim. Então deixa comigo, ó. Newcastle Idiomas, a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil, presencial e online. Entra aí no nosso site www.newcastleidiomas.com.br. Anota aí o zap, hein? 19994939999 é o contato da matriz. Se você deseja aprender ou aprimorar o idioma inglês, aproveita a oportunidade aqui, fala meu nome que você vai ganhar um descontão bom. Outro patrocinador do nosso canal aqui é a Canadá Intercâmbios. Se você deseja aí fazer intercâmbio, entra aí no site da Canadá, está aqui na nossa tela. Põe o seu celular no QR Code que vai abrir um formulário que vai cair direto lá no WhatsApp deles. Eles têm condições muito especiais para vocês que desejam viver essa experiência internacional. E agora o principal, principalmente para você que é aqui da nossa cidade de Campinas, está vindo aqui para inaugurar a melhor e mais saborosa cafeteria que vai nascer em Campinas e invadir o Brasil, hein? O Wondership Coffee. Que isso, hein, Medina? Sensacional, né? Olha o nome, Wondership. Wondership. Nossa, eu tenho que fazer um curso pra falar isso. Wondership. Não, tá fácil. Olha que fonética bonita, Wondership. A gente gosta disso. É Newcastle, Wondership. Nós gostamos. Wondership Coffee. Olha aí! Top demais. Top demais. É bom que já faz o inglês na Newcastle. E é isso aí, galera. Galera, não deixa de curtir, comentar e compartilhar sobre o nosso Podcastle TV. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e muitas outras. Já clica no botãozinho de se inscrever e não perca nenhum episódio. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!